Bora lá, galerinha. Vamos começar mais uma aula aqui. Eu acho que se eu não começar agora, talvez eu fique pegando o tempinho final de vocês. Então eu vou iniciar. Já são 11 horas e 3 minutos. Para quem chegou agora aí, seja bem-vindo mais uma vez. E nessa aula de hoje, nós vamos aí entender, né, as relações métricas. No primeiro caso, o quadrado, depois vai ser o hexágono e, por último, o triângulo equilátero, beleza? O triângulo equilátero. E aí, eu tenho aí, no caso, esse quadrado inscrito na circunferência, ou seja, o quadrado ele está dentro da circunferência, e seus vértices A, B, C e D, eles fazem parte da circunferência, ok? E aí nós temos esse quadrado, e esse quadrado ele tem medidas que eu chamo de L. Eu tenho medidas que eu chamo de L. E como é um quadrado, ele tem todos os seus lados iguais. Por exemplo, eu tenho aqui ó, o meu primeiro lado, que seria o meu lado aqui, ó, AB, certo? O meu lado AB, ele mede L, certo? O meu lado BC também mede L. O meu lado aqui, ó, CD, também mede L. E meu lado DA também medindo L. Beleza? E aí nós temos o que chamamos de raio, né? Desse polígono que está inscrito. Beleza, o que é o raio? O raio, ele parte, no caso, do centro da circunferência e ele toca um dos vértices aí, certo? Um dos vértices, no caso, do quadrado. Então, aqui eu tenho o meu raio e eu chamo o meu raio aí de R, beleza? O meu raio, eu chamo esse raio de R. Eu também falei do apótema, né? O que é o apótema? O apótema, ele sai do centro da circunferência e ele vai até um dos lados, ele vai até um dos lados do quadrado e ele divide esse quadrado esse lado em duas partes iguais. Por exemplo, aqui, ó, o meu apótema, ele parte lá do centro da circunferência e vai até o ponto médio. O que é o ponto médio? Ele divide esse segmento de reta bem aqui, ó, em duas partes iguais, essa primeira parte e essa segunda parte. Então, o apótema, ele tem um comprimento, ele está na primeira dimensão, o apótema, e divide em duas partes iguais, ou seja, esse lado é igual a esse outro lado. Beleza? Mas eu vou tirar esse risco bem aí. E aí, qual é o objetivo? Então, vamos lá, eu vou até escrever aqui, ó, o objetivo dessa aula, eu vou escrever aqui, ó, o objetivo, ele vai ser dois, né? Eu vou fazer a demonstração colocando, né, tudo, vou colocando o lado dependendo do raio e depois vou apresentar para vocês uma expressão que é a fórmula do apótema do quadrado escrito. Então, o primeiro objetivo é expressar o lado, nós vamos expressar a fórmula do lado, e em seguida a fórmula do apótema, ok? Então, nós vamos fazer, no caso aí, esses dois aí, ó. Essas duas fórmulas nós vamos chegar aí. Beleza, a primeira fórmula que eu vou expressar com vocês vai ser a fórmula do lado. Como é que a gente encontra, no caso aí, o lado de acordo com o comprimento do raio. Então, eu vou pedir que vocês observem o seguinte, bem aqui, ó, que vocês observem o seguinte. Eu tenho, no caso, o meu lado medindo L, eu tenho o meu lado medindo L, certo? Eu tenho esse lado medindo L. Então, esse outro lado também aqui, ó, do A até o B, também vai medir L. Mas só que eu quero que vocês observem esse triângulo bem aqui, ó, que é o triângulo OMA. Esse triângulo retângulo bem aqui. Certo? E eu vou escrever esse triângulo retângulo da seguinte maneira. Veja bem, eu vou dizer o seguinte, ó, que a minha hipotenusa, certo? Que a minha hipotenusa, no caso, ela vai ser quem? A minha hipotenusa? Ela vai ser, no caso aí, igual, no caso, o meu raio R. A minha hipotenusa vai ser
igual o meu raio R nessa situação. Mas antes de expressar essa situação, eu falei que ia começar falando aí do meu lado, né, expressando a fórmula do meu lado. Então, eu quero começar, antes de expressar a fórmula do apótema, né, que eu ia começar pelo apótema, eu vou começar... Então, essa parte do A até o M pode ser considerada L dividido por 2. L dividido por 2, exatamente, é L dividido por 2. Mas veja bem, eu vou dizer o seguinte, eu quero que vocês observem esse triângulo bem aqui, ó. Esse triângulo bem aqui, ó. Certo? Esse daqui. Desconsidere esse apótema aqui. Então, eu tenho um triângulo A, origem B. Eu tenho um triângulo A, origem B, e bem aqui ele forma um ângulo de 90 graus, né? Então, bem aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? Eu tenho esse ângulo aí de 90 graus. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, que o meu lado, ele vai ser a minha hipotenusa. Vocês concordam que esse lado aqui ele vai ser a hipotenusa? Porque a hipotenusa é o maior lado. Então, eu vou escrever assim, ó, que o meu lado elevado ao quadrado, ele vai ser igual a quem? A soma dos catetos elevada ao quadrado. Então, eu tenho um cateto aqui, ó, que vale R, e esse outro aqui, ó, da origem até o B, também vai valer R. Por quê? Porque ele também é o raio. Então, eu vou escrever o seguinte, ó, a minha hipotenusa, que é o meu L, que é esse lado completo aqui elevado ao quadrado, vai ser igual ao meu R elevado ao quadrado mais o meu outro R elevado ao quadrado. Até aí tudo bem. Então, L elevado ao quadrado vai ser igual R elevado ao quadrado mais R elevado ao quadrado. Eu tenho duas vezes o meu R elevado ao quadrado. Agora eu vou dar um peteleco aqui na orelha do 2, ele vai para o outro lado na forma de raiz quadrada. Então vai ficar assim, ó, L é igual a duas vezes o raio elevado ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. E aí eu falei para vocês, né, que quando eu tenho uma multiplicação dentro de uma raiz quadrada, eu posso separar. Então eu posso escrever assim, ó, raiz de 2 vezes R elevado ao quadrado, raiz de 2. O que eu fiz? Como eu tenho uma multiplicação duas vezes R ao quadrado, então eu coloquei uma raiz quadrada por 2 e uma raiz quadrada por R ao quadrado. Então vai ficar da seguinte maneira, L vai ser igual a raiz de 2, que multiplicado, esse 2 vai embora com a raiz, que fica essa fórmula aqui. Raiz quadrada de 2 vezes o R. Ou então, a gente vai escrever R vezes raiz de 2. Então, beleza, professor, vou ter que provar isso daqui na hora da prova? Não, você não vai precisar provar isso daqui na hora da prova, beleza? Você não vai precisar provar isso na hora da prova. Você vai ter que saber, no caso, na hora da prova, essa fórmula aqui. Se você não saber essa fórmula, eu vou dar as informações do R, do raio, do apótema, e aí você vai encontrar o lado. Então, a primeira fórmula que eu preciso que vocês anotem é essa. L, o lado de um triângulo, ou o lado de um quadrado inscrito em uma circunferência, o lado pode ser expresso como a raiz, como o raio multiplicado por raiz de 2. Essa é a primeira fórmula. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui, certo? Vou dar um Ctrl+X, um Ctrl+V, puxei para ali, e vou descer mais um pouco e colocar essa imagem aqui. Beleza? Deixa eu subir mais um pouquinho. Vou colocar essa imagem aí bem aqui. Beleza? Então, vou deixar dessa maneira. Deixa eu subir mais um pouquinho. Beleza, tá perfeito aqui. Pronto, perfeito. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Agora, galera, a gente vai expressar, olha só, a gente expressou o lado dependendo do tamanho do raio. Agora a gente vai expressar o apótema. Nós vamos calcular o apótema. É agora que nós vamos aí, ó, analisar esse outro triângulo aqui, ó, que é o triângulo que eu vou desenhar ele aqui, ó, que vai ser o triângulo origem, vai lá no M, desce até o A, e ele volta aqui fechando aqui, ó. Então aqui é a origem,
aqui é M, aqui vai ser o meu A, e aqui vai ser o meu A maiúsculo, e nessa região bem aqui, eu tenho o meu ângulo de 90 graus. E aí, como o Valeriano tinha dito, né, ele falou o seguinte, ó, se esse comprimento vale L, então esse daqui é metade e esse outro é metade. Então, vai ser L dividido por 2, esse comprimento aqui, ó. E eu vou escrever esse comprimento bem aqui, né? Deixa eu só apagar aqui e colocar de uma coloração diferente. Aqui é o meu apótema. E esse lado aqui vai ser L dividido por 2, que é metade do lado. Então, se é metade do lado, eu vou escrever, ó, o L dividido por 2. L sobre 2. Agora, esse comprimento que vem da origem até o vértice A, ele é o raio. Então, eu vou chamar aqui, ó, de raio. Então, eu posso expressar essa fórmula aqui utilizando o teorema de Pitágoras. Por que o teorema de Pitágoras? Porque é um triângulo retângulo. Então, eu vou escrever da seguinte maneira, ó, que o meu raio, deixa eu pegar uma cor diferente, que o meu raio elevado ao quadrado vai ser igual, né? Que o R é a hipotenusa. Vai ser igual ao meu A elevado ao quadrado mais L dividido por 2 elevado ao quadrado. Até aí, tudo bem. Só que, no item anterior, a gente descobriu que o L vale quanto? O L vale quanto? O L, ele vale R vezes raiz de 2. Então, eu vou deixar anotado bem aqui nesse cantinho que nós vamos precisar, que o lado vale R multiplicado por raiz de 2. Beleza? Então, no lugar do L, dessa expressão bem aqui, ó, no lugar do L, eu vou colocar R vezes raiz de 2, no lugar desse Lzinho bem aqui. Então, vai ficar assim, ó, o raio elevado ao quadrado é igual ao apótema elevado ao quadrado mais L. Quanto é que vale L? R sobre 2. Então, olha a substituição. R, que multiplica R sobre 2, mas só que isso daqui está dividido por quanto? Por 2. E todo mundo aí é elevado ao quadrado. Beleza? Agora eu vou resolver essa partezinha aqui, ó. R, certo? R vezes raiz quadrada de 2 dividido por 2 elevado ao quadrado. Então, é como se eu multiplicasse essa expressão por ela. É como não? É isso, né? Como eu multiplicasse a expressão. 2 vezes 2 dá igual a 4. R vezes R, R ao quadrado. Agora vem aquilo ali, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Vamos entender, ó. Raiz de 2 que multiplica raiz de 2. Mas a raiz de 2, galera, ela é o quê? É a mesma coisa escrever 1 elevado a 2 vezes, né, 2 elevado a 1 sobre 2. Então, como é uma potência, eu conservo a base e somos expoente. Metade mais metade é igual ao quê? A 1. Então, aqui vai ficar apenas o 2. Então, eu sei que R vezes raiz quadrada de 2 dividido por 2 elevado ao quadrado é igual a essa expressão bem ali. E eu posso simplificar ainda, porque, olha só, 2 não é metade de 4, então eu posso escrever assim, ó, R elevado ao quadrado sobre 2. Porque eu simplifiquei aqui, ó, 2 sobre 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, R vezes 1 é igual a R ao quadrado, dividido por 2. Se tiver muito perdido nessa parte, não se preocupa, vai ficar mais claro à frente. Então, eu vou colocar esse resultado bem aí. Beleza? Então, eu vou colocar esse resultado. Então, vai ficar assim, ó. R elevado ao quadrado é igual a A elevado ao quadrado mais... Agora, eu vou colocar esse resultado aqui, ó. Vou colocar esse resultado que está localizado bem aí. Beleza? Então, vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar R elevado ao quadrado dividido por 2. Dividido por 2. E qual é o objetivo? O objetivo é isolar o A. O objetivo é isolar o A. Nós vamos chegar na fórmula aí para encontrar o apótema. E eu lembro que o Valeriano ele tinha falado, né, que professor tem uma fórmula, e aí eu lembro que eu falei que não, né, mas eu acho que eu confundi, eu acho que ele estava perguntando se existia
uma fórmula para o apótema, e existe uma fórmula para o apótema que depende do polígono que nós estamos analisando. Agora, veja bem, ó, se eu quero isolar o apótema, eu tenho que pegar esse carinha bem aqui, ó, r elevado ao quadrado sobre 2, e jogar para o outro lado. Então, ele é positivo, ele vai para o outro lado como? Negativo. Então, olha só, acompanhe. Vai ficar r elevado ao quadrado menos r elevado ao quadrado sobre 2 é igual ao apótema elevado ao quadrado. E aí ficou dessa forma. O que eu fiz? Eu peguei essa expressão e joguei para o outro lado. Como é positivo, ela foi negativa. Aí ficou r menos esse carinha que eu escrevi aqui. Agora, observem bem essa expressão aqui, ó, r elevado ao quadrado menos r elevado ao quadrado sobre 2. Ah, como é que eu vou fazer essa operação, galera? Imagina aqui, ó, eu tenho uma maçã e vou dar metade dessa maçã. Eu vou ficar com quanto? Porque, ó, aqui eu tenho um r elevado ao quadrado, é algo que é inteiro, é como se tivesse um 1 bem ali, ó. Mas eu não preciso colocar esse 1. Não tem necessidade de colocar esse 1, porque ele fica implícito. Então, eu vou analisar isso de que forma? Imagina que isso daqui, ó, é uma maçã. Você vai lá e dá metade dessa maçã. Por que metade, professor? Como assim? É porque está dividido por 2. Então, se está dividindo por 2, eu estou dizendo que essa expressão bem aqui que eu estou passando a caneta é metade dessa. Então, se eu tenho algo inteiro e vou ceder a metade, eu vou ficar com o quê? Com a outra metade positiva. Então, nem vou fazer conta para resolver isso daqui, ó. Eu vou ficar com a outra metade. Eu tenho algo inteiro, vou lá e tiro a metade. Eu vou ficar com o quê? Com a outra metade. Ok? Isso é igual ao apótema elevado ao quadrado. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 2 e vou dar um peteleco na orelha desse 2, ele vai para o outro lado. Vai ficar assim, ó. R elevado ao quadrado sobre 2, tudo isso dentro de uma raizona quadrada. E aí eu encontrei a fórmula. Mas só que agora eu posso simplificar, né? Como assim simplificar? Eu vou colocar uma raiz para cada um desses carinhas aqui, ó. Vai ficar assim, ó. R elevado ao quadrado dentro da raiz, dividido por 2 dentro da raiz. Isso é igual ao meu apótema. Agora, ó, esse 2 vai embora com a raiz, vai ficar R. E aqui embaixo vai ficar 2 raiz. Aí agora a gente entra lá no primeiro bimestre novamente. Lembra que eu falei que por causa, aí, sei lá, de uma frescura, de uma estética, ou qualquer outra coisa, né? Dentro do ramo matemático, eles não gostam de raiz quadrada no denominador, então eu tenho que fazer a radiciação. O que é a radiciação? É multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Professor, mas eu tenho que lembrar esse tanto de coisa? Não. Você tem que lembrar, como que eu havia dito, dessa expressão aqui por quadrado inscrito. E agora a gente vai finalizar, e essa vai ser a outra expressão que você precisa lembrar. Então, eu vou multiplicar R vezes raiz de 2. Vai ficar assim, ó, o apótema é igual. R vezes raiz de 2 vai ser R vezes raiz de 2. Dividido por quem? Veja bem, ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Isso vai ser igual a 2. Professor, mas o que eu preciso saber? Então, olha só, para essa primeira parte, você precisa saber esse quadradinho que eu vou colocar bem aqui, ó. Então, de tudo isso que eu expliquei, e essa parte aqui eu sei muito bem que muitos de vocês estão boiando, vocês precisam assistir novamente, entender, refazer esses procedimentos, mas o que eu quero que vocês saibam é que o lado é igual a R vezes raiz de 2. E a outra forma, eu quero que vocês saibam que o apótema é igual a R raiz quadrada de 2 dividido por 2. Então, de tudo isso daqui que eu ensinei para vocês, ó, que vem até aqui, eu quero que vocês saibam que estão dentro desse quadrado. Que o apótema é igual o raio multiplicado por raiz quadrada de 2 dividido por 2. E que o lado do quadrado inscrito é a mesma coisa que R vezes raiz de 2. Apenas isso. Beleza?
Agora chegamos aí ao hexágono regular inscrito. Hexágono regular inscrito. Nós vamos fazer a mesma coisa. Vou deixar até já o quadradinho preparado aqui, ó, que eu vou querer que vocês saibam duas coisinhas, né? A primeira é o quê? O lado, certo? O lado aí, ó, nós vamos ver, né? Eu quero que a gente saiba, no caso, o lado. E eu já vou adiantando aqui, ó, que o lado é igual ao raio. Já vou adiantar e aí eu vou chegar nessa expressão. Já vou adiantar aqui, ó, que o apótema é igual ao R vezes raiz de 3 dividido por 2. Então, eu quero que o objetivo é que vocês saibam essa e essa outra forma. Tranquilo? Agora eu vou... Professor, então, no caso, como você falou que L é igual ao raio, então é porque quando traça um triângulo, é porque traça um triângulo equilátero. Exatamente, você traça um triângulo equilátero. Então, quando você traça um triângulo equilátero, você vai ver, vai verificar bem aqui, ó, que o lado, né, vai ser igual ao raio. Porque veja bem aqui essa imagem, agora eu vou mostrar o porquê disso daí, né? Nós temos aqui um hexágono regular inscrito dentro da circunferência. Quando eu digo que ele é regular, ele tem todos os seus ângulos internos iguais e todos os seus lados iguais. Então, olha só, se aqui mede L, aqui também vai medir L, ali também vai medir L, tudo vai medir L. E aí, o que eu fiz aqui, ó? Ele foi e desenhou aqui, ó, da origem aqui, ó, até o vértice é um raio. Aqui eu tenho um raio. Então, aqui do outro lado, eu também vou ter um raio de igual tamanho. Mas em contrapartida, né, esse lado bem aqui, ó, por ser um triângulo equilátero, então aqui também vai ser igual a quanto? Vai ser igual a R. Então é por isso que toda vez que eu tiver um hexágono regular inscrito dentro de uma circunferência, por eu conseguir formar um triângulo equilátero, sempre eu vou dizer que o lado dele vai ser igual ao seu raio. Sempre vai ser dessa forma. O lado vai ser igual ao raio. Beleza? Agora nós temos que chegar nessa outra expressão bem aqui do apótema. Nesse caso é mais fácil, né? Porque geralmente ou vai ter o valor do raio ou vai ter o valor do L, né? Isso, vai ser mais fácil. Ou ele vai dar o lado, ou ele vai dar o raio. Então, de todo jeito, o hexágono é o caso mais fácil. Né? Se ele perguntar qual é o lado, você olha para o raio e vai dizer, o lado é igual ao raio. Se ele perguntar qual é o raio, você olha para o lado é igual ao raio. Então, é o caso mais fácil aí. Agora, olha só, agora eu quero encontrar o apótema do hexágono. Lembrando que o apótema, ele vem aqui, ó, da origem até o ponto médio, divide o lado em duas partes iguais. Então, acompanhe aqui, ó. Se esse lado aqui, ó, mede R, e eu quero analisar esse triângulo aqui que eu vou sublinhar, aqui, ó, esse triângulo bem aqui que eu quero analisar, ó. Esse triângulo bem aqui. Então, a minha hipotenusa é o R, um dos meus catetos é o A, e se do F até o A mede R, aqui é a metade. Então, esse lado bem aqui que eu estou colocando uma seta, ele vale R dividido por 2, porque ele é metade de R, R dividido por 2. Então, agora eu vou escrever a expressão. Quem é minha hipotenusa desse triângulo verde? Vai ser quem? O raio. A hipotenusa vai ser o raio. Então, eu vou escrever aqui, ó, o raio elevado ao quadrado vai ser igual a quem? Ao meu apótema elevado ao quadrado mais o meu raio dividido por 2 elevado ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. R elevado ao quadrado é igual ao meu apótema elevado ao quadrado. Agora, ó, R elevado ao quadrado é R vezes R. R vezes R, R elevado ao quadrado. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, eu vou colocar mais R elevado ao quadrado sobre 4. Vou colocar dessa forma. Tá todo mundo comigo? Tem alguma coisa escrita aí no chat?
Tem alguma coisa escrita no chat aí, galerinha? Posso continuar? Peraí, deixa eu ver aqui. Eu tô entendendo nada, não. Tá entendendo nada, não? Então vamos Não. voltar. Deixa eu ver aqui. O que tá Tem escrito só no um ponto chat? que escrevendo que tá complicado. Alguém fala que não sou só eu, por favor. Não, eu sei Não, que eu não aí. entendi nada. Não, isso daqui eu sei muito bem aí que vocês estão tudo boiando, boiando. Mas tem um Como é que o senhor exercício no final. adivinhou? Não, tá, é evidente isso daqui, é evidente, ó. Isso daqui, Nossa, galera. foi até difícil adivinhar. Não, a gente, quando eu fazer um exercício, vai ficar mais claro, né? Mas olha só, esses procedimentos, eles caem, né, em um grau de complexidade, porque exige uma habilidade, uma habilidade algébrica muito, um pouquinho, né, de treino para conseguir chegar nessas expressões. Mas olha só, vocês vão ver que o foco é esse primeiro quadrado, certo? Então, eu quero aqui, ó, o foco é esse primeiro quadrado, e o outro foco é esse segundo quadrado aqui, ó. Esse segundo quadrado bem aqui. Beleza? Mas eu vou voltar essa explicação bem aqui. Beleza? Deixa eu pegar minha borracha aqui. Só botar o primeiro quadrado, por favor. Hã? Um segundo. Vocês querem que eu volte aqui? Valeu. Vocês querem que eu volte a partir da onde? 7, 8, 7, 8, 7, 8, Hein, galerinha? João, muda o microfone, velho. Se muta aí. A partir de qual parte vocês querem que eu volte? Se você conseguir repetir do começo, porque eu tô muito confuso aqui, né? Então, eu vou fechar aqui, ó, porque já tá tudo riscado, e vou abrir um novo aqui, ó. Deixa eu abrir um novo aqui. Que vai ter que sair. Hã? Giovana Pereira disse que vai ter que sair. Sem problema, só me lembre na hora da chamada aí. Tranquilo? Eu vou voltar nesse primeiro aqui, ó. Vou voltar nesse primeiro, e aí hoje é quinta, na segunda a gente continua. Beleza? Se não dá tempo. Nós temos 5 minutos aí, acho que dá tempo de eu fazer esse primeiro e voltar. Bora lá, galera. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é um exercício mental, que é desbloquear a cabeça. É tirar os pensamentos de que eu não consigo, isso é muito difícil e eu não consigo entender. Eu tenho uma filosofia na minha vida que é a seguinte, ó. Eu posso, eu quero e eu consigo. Sacou? Por que sempre eu tenho isso daqui? Quando eu me deparo aí com uma situação adversa que exige muito de mim, né? Sempre eu repito esse mantra dentro da minha cabeça. Eu posso, eu quero, eu consigo. Eu posso, eu quero, eu consigo. Porque a gente, eu costumo dizer o seguinte, o nosso maior inimigo, o nosso maior sabotador, né, é aquele eu interno que temos dentro da gente, que ele fica ali afirmando que a gente não consegue, que a gente não dá conta e que é muito difícil e que o procedimento é desse jeito. Não, galera, desbloqueie a cabeça. Eu posso, eu quero, eu consigo. Para tudo na vida, para tudo na vida. Ah, eu quero fazer medicina, mas medicina a nota é muito alta. Tô nem aí. Eu quero, eu posso, eu consigo. Fixa essa meta dentro da cabeça, galera. Sempre repita esse mantra, eu posso, eu quero, eu consigo, que os pensamentos aí de bloqueio mental começam a ir embora. Então, eu quero que vocês fixem aí, ó, no subconsciente de vocês, ó, eu posso, eu quero, eu consigo. Então, olha só, como que vocês são capazes. A primeira coisa que eu quero que vocês olhem aqui, ó, é esse primeiro triângulo bem aqui, ó, que eu vou desenhar. Vou desenhar esse primeiro triângulo aqui, ó. Esse triângulozinho que eu desenhei ele muito, esse daqui, ó. Então, eu vou desenhar esse triângulo e esse daqui, ó. O primeiro triângulo. Tá, que triângulo é esse, ó? Bem aqui é a origem. Então, bem aqui é a origem. Deixa eu até pegar uma caneta vermelha. Aqui é a origem. Então, esse pontinho bem aqui é a origem. Então, esse daqui, que ponto que é? O B. Esse daqui, que ponto que é? É o A. Beleza? Aqui eu tenho um ângulo de quantos graus? 90. Me diga aí quem é minha hipotenusa. Quem é minha hipotenusa?
R, raio. L. L. Lado. O lado. Quanto é que vale da origem até o vértice A? O raio. Quanto é que vale da origem até o vértice B? O raio também. Beleza? A gente montou isso daí. Agora eu só vou aplicar o teorema de Pitágoras que vocês estão cansados de saber. Mas só que o teorema de Pitágoras que eu vou aplicar é isolando o lado. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras isolando o lado. Eu quero saber qual é a fórmula do lado. Então, vai ser a hipotenusa elevada ao quadrado, ela é igual ao raio elevado ao quadrado, mais o raio elevado ao quadrado. Beleza? Não esqueça, eu posso, eu quero, eu consigo. Então, ó, L elevado ao quadrado é igual raio elevado ao quadrado mais raio elevado ao quadrado. Ah, professor, mas isso é difícil. Ó, eu tenho uma maçã e ganho outra maçã. Eu fico com quantas maçãs? 2 maçãs, mas só que não é maçã, é R elevado ao quadrado. Tá vendo que quando eu falo R elevado ao quadrado mais R elevado ao quadrado? Não sei, professor. Então, se tu tem uma maçã e ganha outra, você fica com quanto? Com 2. Ah, professor, sim, eu sei. Beleza? Então, é só você ficar aí, ó, mudando as coisas dentro da sua cabeça. Essa daí é a ferramenta que vocês têm que utilizar. Se não está saindo de um modo, para de chamar de X, chama de casa, chama de caderno, chama de lápis, chama do que faça acontecer o desbloqueio dentro da sua cabeça. Agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou dar um peteleco na orelha do 2. Ele vai para o outro lado. Então, vai ficar L é igual a 2 raiz quadrada dentro da raiz. Tranquilo? Agora eu já sei, ó, que esse daqui eu posso tirar da raiz. O 2 eu não posso. Então vai ficar assim, ó, que L é igual a R vezes raiz de 2. Professor, esse é quase o cálculo do conteúdo passado, não é? É o cálculo do conteúdo passado. Isso daqui é o cálculo do conteúdo passado. Mas só que a gente está engrossando o caldo. Como assim? Antigamente a gente só viu o teorema de Pitágoras puro. Apenas essa fórmula aqui, ó. Mas só que agora nós estamos calculando o teorema de Pitágoras dentro de um quadrado que está dentro de uma circunferência. Apenas isso. Professor, Mas tudo isso daqui vocês já sabem o mínimo necessário. Oi? professor, tipo assim, usa essa fórmula na prática, porque Na eu prática? nunca vi eu nunca consegui fazer direitinho essas fórmulas que tem raiz quadrada. Nunca entendeu? Então, olha só. O que Não, acontece... nunca apliquei com perfeição. Sempre faltava um erro muito óbvio, sabe? Aí a questão é da prática. A questão realmente é da prática. Porque, assim, a gente tem um imediatismo muito grande. Por exemplo, a gente manda mensagem para uma pessoa no WhatsApp. Automaticamente você já quer a resposta. A gente tem um imediatismo muito grande. E quando a gente tem esse imediatismo, essa hiperatividade muito grande, a gente coloca isso em todos os aspectos da nossa vida. A gente, vocês têm aí, né, 14, 15 anos, né, 13, 14, 15 anos nessa faixa de idade, acredito eu, né? Aí, com 20 anos, a pessoa já quer ter uma casa de R$1 milhão, já quer ter uma Mercedes, já quer ter um apartamento, uma casa na praia e ganhar aí 50 mil por mês. Galera, não é assim. Da mesma forma que é o conhecimento. Para eu conseguir chegar ao nível de matemática que eu estou hoje, galera, foi muito rala, foi quebrando muita cabeça. Então, eu não tenho como eu chegar aqui e pedir do dia para a noite que vocês aprendem. Não se cobrem desse jeito. Respeita o limite de vocês. Tá vendo a primeira vez? Estuda 20, 30 minutos. Ah, não aprendeu? Larga para lá. Larga para lá, vai estudar outra matéria. Passou um tempo, no outro dia, pega de novo. Porque você vai amaciando o seu cérebro. Porque é uma coisa que vocês nunca viram. O seu cérebro viu a primeira vez? Ah, de boa, eu não gosto disso não, mas já está aqui dentro da minha cabeça. Você vê a segunda vez, o seu cérebro já vai virar e vai falar, estou sacando mais ou menos isso. Vê a terceira vez, e aí se você vê 3 vezes 20 minutos por dia, galera, é 1 hora de estudo, 20 minutos hoje, 20 minutos amanhã, 20 minutos depois, vai estar sacando tudo isso. Isso daqui nas provas de bolsa cai, viu, galera? Galerinha, eu vou encerrar por aqui.
Prometo para vocês que a próxima aula a gente vai repetir essa aula, porque eu sei que vocês têm essa dificuldade, ela é normal.